sobre a tecnologia de bioengenharia como uma estratégia para regeneração tecidual, enfim, ok? Então, eu queria começar apresentando algumas coisinhas para vocês. Deixa eu entrar aqui na minha tela. Bom, a história do meu envolvimento nesse tema, ele começa quando eu fui procurada pela revista FAPESP em função de alguns trabalhos que eu desenvolvo para obtenção de pele in vitro. Mas eles queriam que eu falasse sobre a carne de laboratório a partir da perspectiva da cultura celular. Bom, aí eu pensei, né, disso eu até posso falar, mas carne de laboratório não é exatamente a minha área de pesquisa, né? E como é que está essa coisa em relação à carne de laboratório? Ela já é produzida assim, e inclusive ela já foi experimentada por diversas pessoas. Diversas startups no mundo, ao redor do mundo, estão inclusive tentando desenvolver metodologias para superar os desafios para se produzir a carne de laboratório, sendo que uma delas é a brasileira Biomimetic Solutions. E pesquisas também nessa área estão em desenvolvimento no Cefet de Minas Gerais e na UFMG, tá? E o que é interessante, o que eles propõem não é fazer algo simplesmente parecido com a carne, mas a própria carne, né? Isso que eu acho bastante interessante. Porque o que a gente faz é, identicamente, do ponto de vista celular, o que se produz no laboratório tem as mesmas características do animal que é cortado, né? Do animal que sofreu o abate. Mas aí, com a vantagem que essa carne poderia ser obtida sem o sacrifício dos animais, certo? Bom, eu vou voltar aqui só um pouquinho, deixa eu... Dá para a gente usar essa estratégia de voltar? Aqui, tá vendo? Tranquilo? Bom, assim ela fica um pouco duplicada, as imagens. Tá, então eu vou voltar lá para a apresentação, tá? Bom, é... Bom, e o que é a carne de laboratório? O que é a carne de vitro, né? A carne cultivada, a carne cultivada em laboratório, também conhecida como clean meat, ela pode ser definida como uma carne que é produzida a partir da combinação de técnicas de biologia celular e mais a bioengenharia. Então, como eu comentei, em nível celular, ela é idêntica à carne convencional. E a tecnologia de produção dessa carne segue as etapas de cultivo celular convencional, aquilo que a gente já utiliza no laboratório, né? E aí, é que eu tô aqui com duas telas, deixa eu tentar. Então, essa produção, ela se inicia com a retirada, né, de um pequeno pedaço do tecido muscular do animal, o isolamento dessas células, em geral, são células-tronco, que no caso do músculo são as chamadas células satélite, e o cultivo dessas células em um meio rico em nutrientes, ok? E esses nutrientes vão sustentar tanto a proliferação quanto a diferenciação dessas células in vitro. E aí sim, cerca de 20 mil tirinhas dessas que eu estou mostrando aqui para você, que são tirinhas de tecido muscular, são chamadas de miofibrilas, que se organizam depois em fibras musculares, combinam-se então para formar um hambúrguer de cerca de 140 gramas. E a produção em escala industrial, ela é feita então em um bioreator, que é um equipamento bastante semelhante, utilizado para a fermentação de leveduras, né? E é utilizado também em outros processos industriais. E a carne cultivada em laboratório, ela está mais próxima aqui de chegar ao mercado, ela é composta de fibras musculares somente, porém já há pesquisas em andamento para fazer uma carne completa. O que significa isso? O tecido muscular, constituído pelas fibras musculares, gordura e também tecido conjuntivo, tá? Então, hoje o que a gente tem vou mostrar para vocês, é essa carne produzida em sistema de cultura de células, mas que hoje ela é só composta por células musculares e não tem tecido conjuntivo e nem gordura. O que afeta bastante a palatabilidade, ou seja, afeta bastante o gosto que essa carne
vai ter, ok? Bom, deixa eu passar aqui. Esse aqui então, gente, é o primeiro hambúrguer que foi produzido, é o hambúrguer holandês, que não saiu nada barato, tá? Ele custou aqui cerca de 250.000 euros, mais de quase aí 1,5 milhão de reais, né? Que foi financiado pelo Sergey Brin, que é cofundador da Google. E para colocar esse produto aqui no mercado, ele criou uma empresa chamada Moza Meat. Em julho de 2018, só para fazer um histórico aí para vocês, para continuar o desenvolvimento desse produto e iniciar aí a sua comercialização, essa startup, ela chegou a captar aí 7,5 milhões de euros num consórcio com a empresa Bell Food Group, que é líder de carnes aí na Suíça, e tem aí um braço corporativo da Merck, que é aquela farmacêutica alemã. Isso para mostrar para vocês que este mercado está movimentando distintas empresas ao redor do mundo. Então, farmacêuticas, grupos de empresas na área de tecnologia, enfim, na parte de informação, como a própria Google, tá? E o processo produtivo dessa carne, ele tem sido considerado mais sustentável que o mercado convencional e não envolve nem a criação e nem o abate de animais, o que parece ser uma grande vantagem, né? Só que nem tudo são flores, né? Se por um lado a gente vê aí uma possibilidade de produzir in vitro, né, proteína animal, e a expectativa é que tenha gosto de carne, textura, né, de carne e as propriedades nutritivas também. Por outro lado, a gente já começa a ver aí uma reação dos produtores de carne, que inclusive já entraram aí com um processo, esse grupo de pecuaristas, principalmente nos Estados Unidos, que querem que a palavra carne e carne bovina sejam usadas exclusivamente para se referir ao produto que é obtido do abate. E o que é interessante é que alguns defensores dessa tecnologia, eles acreditam de fato que ela vai substituir uma parte significativa da indústria tradicional de carnes ao longo do tempo. E outros frigoríficos, né, ao redor do mundo já concebem e dizem que essa seria uma forma de suplementar e de oferecer carne bovina, suína e de frango também a uma população mundial que está em crescimento e a gente sabe que tem um déficit nutricional em termos da quantidade de proteínas, ok? Bom, mas e aí, né? Como é que a gente sai de uma cultura convencional de laboratório, que seria uma cultura 2D, e vai para uma cultura 3D? Então, aí que é o problema todo. Por quê? O processo da produção, por exemplo, de um bife ou desse hambúrguer in vitro, ele requer que as células se organizem de uma maneira tridimensional, ganhando o quê? Ganhando volume e espessura. No entanto, a gente sabe que quando as células são cultivadas em uma placa de cultura, elas proliferam como uma camada única. Ou, né, no caso aí de uma célula tumoral, ela pode até formar camadas, mas uma célula que não é tumoral, o normal é que ela prolifere no que a gente chama de um modo bidimensional, tá? Então, aqui para mostrar para vocês, essa aqui é uma cultura de células musculares, já induzidas à diferenciação, formando o que vocês podem ver aqui, miotubos multinucleados, cujos núcleos estão corados por DAP, né, que é um corante azul fluorescente. Então, a gente consegue ver aqui aquelas fibras, aqueles miotubos multinucleados. Essa foto aqui, inclusive, foi obtida no meu próprio laboratório. A gente tem alguma experiência cultivando células musculares tanto de alguns animais, como camundongos, rato, frango e até células humanas também, tá? Então, essa aqui é a forma como essas células proliferam em cultura. Mas para que essas células, então, formem camadas sobrepostas e ganhem, né, essa espessura, esse volume, é necessário colocá-los em uma estrutura que serve como um suporte, denominado, então, de scaffold, tá? Que em inglês significa andaime. Então, literalmente, é para que essas células possam subir e proliferar em distintas camadas, tá?
Ou seja, no caso, para a gente obter uma carne mais completa, é necessário o uso de técnicas mais elaboradas de engenharia de tecidos, certo? E uma descrição bastante simplificada deste processo é que as células são isoladas, né? Estão expandidas, levam ao bioreator para a etapa de proliferação e, em seguida, aí sim elas serão cultivadas nesses scaffolds para passar aí por um processo da formação do tecido, ok? O que são esses scaffolds? Vamos olhar aqui. Então, na verdade, são matrizes constituídas por diferentes materiais, né? Aqui eu estou mostrando para vocês apenas um tipo de scaffold, composto aí por uma substância chamada propiolactona, né? Nosso laboratório também trabalha com isso, e que vai servir, então, desse suporte de andaime, como eu comentei com vocês, para que as células possam, então, crescer na cultura numa forma tridimensional. Aqui num detalhe, né, mostrando então células que estão entremeadas por entre essas fibras desses scaffolds, tá? Aqui uma organização num detalhe um pouco maior para você ver que eles formam verdadeiros poros por onde as células então podem aderir e crescer. E aqui, só uma visão para vocês de um tipo de scaffold, que ele parece, então, uma esponja, né, que é colocada, então, na cultura, para que as células possam se desenvolver ali. Então, qual que é a estratégia? Colocar várias dessas camadas para que as células possam proliferar e diferenciar nesse contexto. Em geral, as substâncias que são usadas nesses scaffolds são reabsorvíveis, então a célula também usa muitas vezes essas matrizes como fonte de alimento, e aí no final a gente vai ter a digestão dessas matrizes e o que fica lá seriam somente as células musculares mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, aquela empresa brasileira chamada Biomimetic Solutions, né, que é localizada lá em Minas Gerais, ela está se especializando em fornecer esses scaffolds para a cultura de células musculares com o objetivo de produzir o bife ou o hambúrguer aí de laboratório, tá? E mas aí, o que eu quero comentar com vocês, né? Quando a gente pensa no processo de produção do bife in vitro, várias coisas têm que ser observadas. Primeiro, claro, a gente vai discutir aqui um pouquinho os limites técnicos para a gente produzir essa carne hoje no nosso laboratório, nos laboratórios aqui do Brasil, né? Mas a gente também tem que se preocupar um pouco com a questão da segurança e da qualidade. Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar produtos e substâncias que são empregados no processo de cultivo e diferenciação celular. Para quê? Para estimar qual vai ser a qualidade nutricional e se há aspectos que devem ser observados em relação à segurança alimentar. A Tânia também utiliza como abordagem experimental dela o cultivo de células. E a gente sabe que a gente precisa colocar infinitas substâncias para que uma célula prolifere e possa ser cultivada num ambiente estéril no laboratório. Enfim, então a gente precisa mostrar que isso de fato é seguro do ponto de vista nutricional e além disso que essa carne de laboratório mantém aí a sua qualidade nutricional. Então essa seria a primeira coisa. Além disso, né, o que a gente precisa pensar? Quando a gente cultiva uma célula no laboratório, a gente precisa fornecer fatores de crescimento para que a célula prolifere e também diferencie, certo? O que é esse meio de crescimento em geral? A gente coloca um meio de cultura, que em geral pode ser DME ou qualquer outro meio de cultura, mas a gente usa também um suplemento com soro fetal bovino, ou seja, né, um suprimento nutricional que é obtido do sangue de fetos retirados de vacas prenhes no momento do abate, tá? Então, hoje, pensando na sustentabilidade, eu acho até que a questão do bife de laboratório, ele se justifica. Mas se a gente for pensar no aspecto que a gente vai imediatamente fornecer carne de laboratório para uma população vegetariana ou vegana, isso não é exatamente verdade, porque a gente
usa em cultura de células vários suprimentos que são derivados de animal, tá? Então, eu queria separar aqui uma coisa. A gente ainda não tem suprimentos que possam ser utilizados em cultura capazes, né, de atender um mercado que também está em crescimento, que é esse mercado vegano. Existem empresas, é isso que eu queria mostrar para vocês, que já, como por exemplo a própria Moza Meat, que diz que garante, e eles garantem que não usam ingredientes derivados de animal, mas eu até procurei algumas coisas já há algum tempo sobre soros vegetais e a eficiência desses soros para cultivo de células e não achei nada. Então, assim, se há alguma coisa, isso ainda é mantido em sigilo, e acho que um dos desafios de quem quer entrar nesse mercado é justamente desenvolver toda a tecnologia necessária para o cultivo dessas células, né, livre de produtos de origem animal, tá? Então, primeiro dilema que eu acho que a gente precisa colocar aqui é esse: a gente usa soro fetal bovino, né? Pensando em sustentabilidade, diminuição de áreas aí destinadas à pecuária, até a gente teria ganhos, mas a gente ainda não poderia prescindir de produtos de origem animal. Um outro aspecto que eu quero que vocês percebam, essa tabela ela é bastante poluída, mas é propositalmente, mas para mostrar para vocês que a maior parte dos meios de cultura, e os meios de cultura estão aqui em cima, tá? Utilizados para a cultura de células, ele leva uma quantidade enorme de aminoácidos. Por quê? São esses aminoácidos que vão ser utilizados pelas células em cultura para que elas produzam suas próprias proteínas. Ou seja, a gente está buscando uma fonte, né, proteica que é cultivada aqui em laboratório. Então, vejam, todos esses aminoácidos são necessários para cultivar a célula in vitro, né? E aí, o que eu queria contar para vocês? Que, em geral, esses aminoácidos para a cultura de células, e eu peguei essa referência, não é tão recente, mas ela é de 2017, então, esses aminoácidos são obtidos a partir de hidrolisados de proteínas, então, alguns deles, como a L-cisteína, L-leucina e tirosina, sobretudo de material animal, como penas, cabelos, cerdas e cascos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que alguns aminoácidos ainda são obtidos a partir de origem animal, né? Então, dizer que a gente pode até pensar aqui que são produtos de descarte, mas o que eu quero mostrar aqui, para uma população vegana, este produto, né, feito in vitro, ele não atenderia completamente à demanda. E sim, né, recentemente eu tive contato aí com o pessoal da Ajinomoto, que é um dos maiores fabricantes de aminoácidos, talvez mundial, e eu identifiquei que eles têm uma linha de aminoácidos de origem vegetal, que poderia ser uma saída para quem pretende trabalhar com carne in vitro, para essa população que teria restrições ao uso de produtos animais para o cultivo das células, tá? Além disso, né, e aí porque a gente está falando para biotecnologistas, a gente também pode obter esses aminoácidos tanto por síntese química, alguns deles, mas o interessante mesmo seria justamente a gente ser capaz de produzir esses antibióticos, esses aminoácidos, por processos microbianos, quer seja por síntese enzimática ou pelo processo de fermentação, certo? E aí, o que a gente pode falar um pouco sobre esses processos microbianos para a produção de aminoácidos, né? Que, na verdade, isso ainda permanece um desafio. Por quê? É um processo que vai requerer esterilidade e, portanto, alto consumo de energia também para as fermentações aeróbicas, uma grande quantidade de água. A gente vai precisar de reatores maiores, o que vai exigir um alto investimento também. Ainda a gente verifica a necessidade de otimização do processo downstream, de purificação desses aminoácidos, criação de novas cepas microbianas para a produção de determinados tipos de aminoácidos e, além disso, desenvolvimento de novas técnicas de separação. Portanto, eu coloco aqui, né, para os meus futuros biotecnologistas, a possibilidade também da gente pensar sobre como produzir aminoácidos por técnicas de biotecnologia, inclusive não só para
para essa questão do bife in vitro, do bife de laboratório, mas também para prover aminoácidos para distintos processos, tá? Bom, e aí eu acho que uma outra questão que tem que ser analisada é, né, muitos que não consomem a carne derivada do abate também dizem que essa carne é muito enriquecida com antibióticos que foram administrados para os animais durante o seu processo de desenvolvimento, né? Sobre essa questão, né, há quem diga, e esse daqui é exatamente um depoimento de quem está trabalhando já com essa carne no laboratório, que ele diz que não há necessidade nenhuma de se utilizar antibióticos em qualquer outro processo da produção, somente naquela cultura inicial, certo? Para minimizar o risco de contaminação da biópsia, aquela biópsia que eu mostrei para vocês, que é retirada do animal, caso essa biópsia tivesse contaminada por alguma bactéria, né? E aí eles dizem que depois disso, nenhum outro processo, nenhum outro passo do processo de produção precisaria de antibiótico. Eles dizem, inclusive, que já existe tecnologia na indústria de bioprocessos que pode ser adotada para obter um ambiente totalmente livre da necessidade do uso de qualquer antibiótico. E aí sim, né, a gente que trabalha com cultura de células deixa eu colocar aqui, todos os dias, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Em geral, a gente não pode prescindir do uso de laboratórios nas nossas culturas, né? De fato, antibióticos podem ser utilizados em culturas de pequena duração. Entretanto, o que eu imagino é que produtos cárneos, eles seriam um alvo muito fácil da contaminação por micro-organismos. O que eu quero dizer? Que esses produtos cárneos constituem um excelente meio de cultura de micro-organismos, derivado principalmente alta umidade, pH próximo da neutralidade e uma composição riquíssima em nutrientes, tá? Acho que um dado importante para vocês é que uma das coisas que a gente mais teme no nosso cotidiano no laboratório é justamente a contaminação, né? Eu já trabalhei com cultura de células livres de antibióticos com uma finalidade de transplante, porém, isso tem que ser muito restrito, o acesso às pessoas e numa escala muito reduzida. Eu não consigo imaginar ainda uma escala industrial que possa prescindir aí do uso de antibióticos, ok? E, finalmente, né, ter essa abordagem, essa pegada mais sustentável da carne de laboratório, né? Alguns dados mostram, né, que seria possível produzir carne e peixes com eficiência maior do que 10 vezes em relação ao maior abatedouro em volume no mundo, certo? E isso tudo sem confinar ou abater um único animal e com apenas uma fração da emissão de gases, principalmente gases de efeito estufa, e do uso de água, tá? Entretanto, o que eu vi recentemente é que, na verdade, essas evidências são bastante inconclusivas, tá? Deixa eu pegar aqui o dado. Que é justamente isso, né? Que as startups que têm trabalhado com essa tecnologia, eles amam falar sobre as emissões de gás de efeito estufa, que é produzida pelo abatimento, né? Mas apesar de tudo isso que a gente pode ter lido e ouvido, a evidência sobre o fato de que a carne cultivada seja melhor para o meio ambiente ainda é inconclusiva, tá? Eu queria só trazer um dado aqui para vocês. Tem um estudo de 2011 que estimou que o produto pode gerar menos emissões de gás de efeito estufa. Sim, mas usa praticamente a mesma quantidade de energia que a indústria suína europeia. E um outro estudo de 2015, ele encontrou potenciais benefícios ambientais na China, mas outra estimativa também de 2015, ela mostra que o método utiliza a mesma quantidade de energia utilizada para carnes de animais. Ou seja, o resultado é incerteza em relação a essa abordagem aí mais sustentável, essa proposta mais sustentável. Para finalizar, então, eu queria deixar um convite para vocês. Como eu comentei, eu não vou ensinar vocês a fazer a carne de laboratório, mas
que a produção da carne em laboratório, ela ainda vai precisar demonstrar a existência de produtos que substituam fatores de crescimento de origem animal, aminoácidos, e também que possa prescindir do uso dos antibióticos, que é uma bandeira muito utilizada por quem não consome carne, carne aí, obtida a partir do abate do animal, né? Além de tudo isso, a gente precisa pensar no custo que isso vai ter para o consumidor. Estima-se que em 2021 a gente já tem um hambúrguer de laboratório sendo vendido em restaurantes na Europa ao custo de 10 euros cada hambúrguer, o que eu acho que também não é razoável, por exemplo, para a população brasileira. A gente ainda vai precisar pensar como pode ser feita a produção em larga escala, e o que eu acho muito importante também, né, a questão da palatabilidade, ou seja, que gosto que vai ter isso, porque a gente sabe que a gordura é um dos grandes componentes responsáveis pelo sabor, né, dos alimentos, pela palatabilidade. Então, como é que a gente vai colocar gordura nessas culturas também? A questão da segurança nutricional e, como eu acabei de mostrar para vocês, o problema da sustentabilidade ambiental ainda precisa ser comprovado. Enfim, eu acho que aqui tem uma possibilidade de atuação dos nossos biotecnologistas, né, tentando trilhar um pouco melhor esse caminho e trazer novas possibilidades aí para o consumo, não só da população brasileira, mas no nível mundial também. Acho que eu falei bastante, né, Davi? Não faz parte, tudo bem. Agora, a professora Tânia. Tá sem áudio, professora. Sempre acontece, né? Bom, quero agradecer novamente a comissão organizadora da terceira semana de biotecnologia, agradecer ao Davi por ter feito contato, agradecer a Vivi, esse assunto é muito legal, Vivi, até nós vamos conversar sobre isso, porque isso é bem legal. Então, eu tenho essa missão de falar um pouquinho mais sobre bioengenharia de tecidos, né? É um assunto que é muito amplo, é muito interessante, é um assunto que eu estou começando a namorar, a chegar um pouco mais próximo, né? Vou falar um pouquinho para vocês como aconteceu o meu trabalho, né? Ou como é que eu cheguei até aqui durante a apresentação, mas eu sempre trabalhei com experimentação animal, eu utilizava ratos e camundongos para os meus experimentos, e desde 2008 eu fui mudando a minha forma de fazer pesquisa, e comecei a trabalhar mais com células humanas, né? E, na verdade, o que apareceu para mim foi uma conversa com uma pesquisadora nos Estados Unidos, porque eu estudo envelhecimento cerebral e doença de Alzheimer, e essa pesquisadora falou assim, mas você não quer estudar Alzheimer de camundongo, você quer estudar Alzheimer humano, então você precisa passar para a IPS. E eu vou falar um pouquinho da IPS para vocês, né? Então, daí é que veio a história de usar células-tronco para poder desenvolver células ou tecidos que me interessam para a minha pesquisa, e deixar de usar animais nesses experimentos, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa trajetória, e a minha vontade de chegar no futuro com a engenharia de tecidos mesmo, e o que vocês vão ver aqui, na verdade, é o que está sendo utilizado, né, o que está sendo pensado como um futuro de teste de novos fármacos, né? Então, a gente tem hoje formas de testar novas moléculas, mas isso está mudando no mundo inteiro, né? E a gente tem novas tecnologias, e é isso que eu quero apresentar para vocês, tá? Eu vou apresentar a tela aqui. Eu vou ficar sem a minha tela agora, Davi. Então, você me avisa aí se alguma coisa estiver errada, tá? Você está vendo a minha tela já? Sim. Ok, beleza. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa bioengenharia de tecidos, né, e desenvolvimento de fármacos. Bom, então, o modelo de engenharia de tecidos, ele surgiu justamente para tratar ou substituir órgãos ou tecidos danificados. Foi essa a primeira ideia, né, de se fazer a bioengenharia de tecidos. E esse modelo, ele emprega o uso de matrizes tridimensionais, né, para cultivar células, como a Vivi acabou de falar, né? Então, a ideia é produzir tecidos in vitro que mimetizem física e funcionalmente os tecidos em vivo, e com isso
substituir ou avançar, né, no uso de modelos experimentais para novos testes de drogas, de fármacos, né? Então, isso virou uma ferramenta inovadora, tem sido, né, cada vez mais, uma ferramenta inovadora para testes farmacológicos. Bom, então, a principal motivação para essa tecnologia é redução de custo e tempo. Então, vou mostrar para vocês agora que a gente leva de 15 a 20 anos, desde a primeira ideia de uma molécula que pode vir a ser um fármaco, até esse fármaco ser comercializado, ser colocado no mercado, né? Então, com essas novas tecnologias, a gente conseguiria reduzir uma das etapas, né, de investigação dessas novas moléculas. Reduzir o uso de animais em experimentação, então, a ideia é que a gente tente fazer um bypass nesse uso dos animais de experimentação, ou usar o menor número possível, de uma forma mais focada, né, e ter uma maior certeza quanto aos efeitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos. Então, o pessoal eu já dei aula para a primeira turma de biotech da EASH, então os outros anos ainda não tiveram esse conceito, e pode ser que tenha mais gente aqui que ainda tem um pouco de dúvida sobre esse conceito. Então, farmacodinâmica é o estudo dos efeitos celulares, teciduais dos fármacos, né? Então, é o que o corpo vai fazer com o fármaco. É o que o fármaco vai fazer no corpo, na verdade. E farmacocinética é o estudo do que o corpo vai fazer com o fármaco, ou seja, vias de administração, metabolização, excreção, enfim, todas essas estratégias que o corpo usa para usar o fármaco no organismo. Então, a gente vai ter uma maior certeza quanto a esses efeitos usando esses modelos. E também a gente tem uma maior ideia, né, da eficácia clínica, aqui eu coloco entre aspas, uma eficácia clínica antes de ir para os testes clínicos. Então, seria uma ideia maior de como esse medicamento funciona, se ele realmente é eficaz, se ele não é tóxico, antes dele ir, então, para os testes clínicos. Então, aqui vocês têm uma ideia, né, do processo, em geral, da pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Então, a primeira etapa, né, desse processo, a gente pode dizer que é a fase pré-clínica, vai justamente desde a descoberta do fármaco. Então, você teve uma ideia, você viu que uma planta, por exemplo, tem um efeito de diminuir a pressão arterial. Então, essa primeira ideia está relacionada à descoberta de fármaco, seleção do alvo onde esse fármaco vai agir, otimização do guia, seria a molécula guia, a molécula que é mais provável de agir naquele fármaco, né? Tudo isso faz parte da constituição do perfil farmacológico dessa nova molécula, né? Aí a gente vai, então, para os testes pré-clínicos, né? Que são para a gente identificar a farmacocinética, né? Como é que o fármaco percorre o organismo, né, e é distribuído, como poderia ser a formulação, o efeito toxicológico, o efeito farmacológico, terapêutico, mais propriamente dito, né, e esses testes envolvem testes em animais, tá, até esse momento. A partir daqui, depois dessa fase pré-clínica, aí que leva que vocês estão vendo, né, essa primeira fase de descoberta do fármaco, 2 a 5 anos, depois do desenvolvimento pré-clínico, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né. Aí a gente entra no desenvolvimento clínico, são aquelas fases que a gente tem ouvido muito falar hoje por causa da vacina para a Covid-19, que é a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4 do desenvolvimento clínico. Então, em cada uma dessas fases, é determinado, primeiramente, um número pequeno de pessoas, eficiência, como acontece a farmacocinética, como acontece a parte toxicológica, se tem algum efeito adverso. Depois, aqui é, sei lá, 50, mais ou menos, né, por volta de 50 a 80 pessoas. Para a fase 2, passa por volta de 300 a 500 pessoas, um teste em pequena escala, já para avaliar um pouco mais a eficácia, né, e os efeitos toxicológicos de longo prazo. Fase 3 já vai para centenas a milhares de pessoas, são testes clínicos mais controlados em larga escala. Aí, depois de passar por tudo isso, é que o medicamento vai ser aprovado pelas agências reguladoras e passa para a fase 4, que é uma vigilância pós-comercialização. Então, mesmo nessa fase 4, o medicamento pode ser retirado do mercado se aparecer algum efeito grave, né, que seja identificado, né. Então, vocês vejam aqui que a gente pode até começar com 100 projetos, né, cada projeto um composto, para chegar depois de 15 a 20 anos num composto só, né, com aquele objetivo. Então, toda essa fase de pesquisa e desenvolvimento, ela é muito lenta, né, porque ela precisa mesmo de todos esses testes e dessas garantias, tá bem? Bom,
Para a gente pensar um pouco na descoberta do fármaco e do desenvolvimento pré-clínico, que aí é que entra essa parte da bioengenharia de tecidos, né? Para vocês entenderem um pouco quais são as etapas, né, que a gente conhece até hoje. Então, uma primeira etapa do ensaio pré-clínico é o ensaio in vitro, é o que a Vivi acabou de falar sobre as células, né, sobre cultivo de células. Então, a gente pode fazer esse ensaio in vitro, justamente analisar o efeito biológico daquela molécula, ou em células, né, em cultura de células humanas ou de células de animais, ou em homogenatos de tecidos. Então, por exemplo, eu estudei muito tempo, e ainda estudo, né, envelhecimento cerebral, mas eu usava o modelo animal, como eu falei para vocês. Então, a gente precisava fazer observação comportamental, depois a gente precisava retirar o tecido e ver se houve uma modificação naquele tecido com a estratégia que a gente aplicou, né, comportamentalmente nos animais. Então, isso tudo constitui estudo in vitro, né? E para isso, para a gente avaliar uma diferença, quando a gente usa o homogenato, muitas vezes a gente tem que usar muitos animais, né? Infelizmente é assim que funciona, porque apesar dos animais, por exemplo, camundongos de laboratório, todos vêm assim da mesma família, eles têm a mesma alimentação, o mesmo ambiente, só que na hora da gente analisar o comportamento, eles têm comportamentos individuais. E isso vai fazer a estratégia que a gente colocar, mesmo que pode ser uma estratégia farmacológica, uma estratégia não farmacológica, como atividade física, enriquecimento ambiental, né? Isso vai alterar individualmente cada animal, né? A gente não consegue ter uma homogeneidade de comportamento, então a gente precisa testar cada um e aí retirar o tecido e avaliar como é que ficou esse tecido após essas estratégias, né? E isso acaba utilizando muitos animais. E também isso não dá uma ideia geral do que está acontecendo no organismo inteiro. Então, uma segunda fase, que ainda não é em organismo inteiro, é os ensaios ex vivo, onde a gente extrai estruturas teciduais, né, para poder comprovar essa primeira ideia que foi avaliada in vitro. Então, in vitro, normalmente, a gente tem, se for uma cultura de células bidimensional, como a Viviane falou, né? A gente tem lá um tipo de célula só. Quando a gente faz um estudo ex vivo, a gente já tem células diferentes numa estrutura tecidual, né, em comunicação, e isso vai dar uma resposta um pouco mais completa para a gente, né? Então, a gente pode fazer uma cultura, por exemplo, que a gente chama de cultura organotípica de hipocampo, de rato ou de camundongo. Então, o hipocampo, ele tem diferentes células ali naquela estrutura, e a gente consegue, então, ver uma análise um pouco mais complexa, né, do efeito de determinado fármaco que a gente está estudando nessa estrutura. Ou então, como sempre foi feito classicamente na farmacologia, né, órgão isolado, então ilho de cobaia, que você já deve ter ouvido falar, ou então artéria de rato, né, então esses estudos sempre foram feitos isolando esse tecido, na verdade, esse órgão, né, e aí vendo a funcionalidade, tá, então isso também seria um estudo ex vivo. E isso também não dá uma ideia mais completa, então uma última etapa seria o estudo in vivo, aí sim, com o animal inteiro, né. Para isso, né, qual seria o objetivo desse estudo? Aí determinar a eficácia e a segurança no organismo inteiro, porque inicialmente a gente tem células, depois a gente vai para o ex vivo, que a gente tem um tecido que tem várias células em comunicação, mas isso não quer dizer que eu vou usar um fármaco, por exemplo, para tratar a hipertensão, qual vai ser o efeito no rim? Qual vai ser o efeito no pulmão, né? Então, no organismo inteiro, a gente consegue ter essa ideia, né? Consegue ter uma ideia melhor. Então, é bastante importante o estudo em vivo, né? A gente pode estudar efeitos em modelos de doenças, então a gente pode induzir, por exemplo, hipertensão no animal fazendo um clamp de rim, pode levar uma hipertensão. A gente pode induzir um modelo de doença, por exemplo, fazendo uma administração no cérebro de animais, levando à formação de características semelhantes à doença de Alzheimer, seria um modelo farmacológico. Ou a gente pode utilizar animais que sejam transgênicos para alguma doença, né? Então, a gente tem animais transgênicos para Parkinson, para Alzheimer, para diversas doenças, né? Aí seria um modelo genético. Então, assim a gente consegue ter uma ideia no organismo vivo inteiro de como o fármaco vai se comportar, né? Frente àquela doença, frente àquela estratégia. E com isso, com o organismo
em vivo, o organismo inteiro, a gente também tem uma observação, pode fazer uma observação aguda do efeito do fármaco, ou uma observação crônica, né, por vários meses até, né. Então, apesar da gente, ao longo do tempo, agora a gente tem a gente tem muito mais ética, né, no uso de animais para experimentação, a gente tem reduzido, a gente precisa cada vez mais reduzir, refinar os experimentos, tem muitos ensaios que ainda precisam ser finalizados, né, com o uso de animais, tá? Então, vem essas perguntas, né, mesmo fazendo com o animal inteiro, né, esses dados podem ser transladados direto para os seres humanos? Será que o que eu observo no camundongo eu posso ir direto para o ser humano? Isso não dá para fazer, né? Então, eles geram informações importantes, mas não reproduzem necessariamente os sinais e os sintomas humanos, né? Tem bastantes diferenças, né? Então, é necessário teste em diferentes espécies. Então, normalmente, se começa em roedores, aí passa para cães, aí passa para porcos, aí depois é que vai para seres humanos. Tudo isso faz parte dos ensaios pré-clínicos, né? A fisiopatologia de algumas doenças, às vezes, é distinta nos animais e nos seres humanos, né? E isso pode afetar a farmacologia e a toxicologia. Então, muitos trabalhos que a gente vê dentro da área biológica, né, na literatura, a gente vê lá a descrição, em camundongos foi visto isso, em humanos foi visto isso, existe sempre uma comparação, né, vai se fazendo um paralelo entre as observações, mas isso não quer dizer que o que acontece, o que eu observo no camundongo, eu posso direto dar no humano que vai acontecer a mesma coisa, né, então é preciso muito cuidado para fazer essa passagem translacional entre as espécies, tá? E é daí, então, que ao longo do tempo, foram aparecendo as novidades, né, nos ensaios pré-clínicos. E aí é que veio a utilização da bioengenharia de tecidos. Então, essa semana, acho que foi no primeiro dia, vocês viram uma palestra sobre bioimpressão, né, então, é uma palestra bem legal, né, a gente tem existem agora essas bioimpressoras, onde a gente coloca células, polímeros, né, e uma biotinta, que é uma matriz, onde essas células vão se organizar. Existem vários tipos, né, de técnicas de bioimpressão, e aí a gente tem, então, a formação, aqui tem uma outra figura aqui de uma orelha, né, a gente tem a formação aí de um tecido que foi bioimpresso, né, e esse tipo de tecido, ele pode tanto ser utilizado para engenharia, para transplante, né, está sendo cada vez mais pensado essa técnica para isso, pode ser utilizado para teste de novos fármacos, né, e como modelos de doenças que podem ser estudadas a partir disso, tá bem? Então, isso a gente viu na segunda-feira. Dentro da bioengenharia de tecidos, e aqui o foco maior, né, até nesse paper, até atual, de 2018, né, é sobre o estudo de modelos que possam ser utilizados para estudos de doenças neurodegenerativas, né. Então, aqui nesse paper ele descreve 3 tipos de tecidos. Então, seria um material construído em scaffold, como a Vivi falou agora, né? Então, seria esse arcabouço, o andaime, né, como ela falou, onde as células vão poder ser semeadas. Então, aqui nesse artigo eles falam sobre os arcabouços de hidrogel, nanogel ou outro tipo de matriz sintética. Em alguns trabalhos, eles mostram, então, que esse arcabouço ele pode ser semeado com células vindas de células tronco, né, e aí, então, aqui seria o arcabouço já com as células, né, contidas aqui dentro. E, como a Vivi falou, esses scaffolds, eles muitas vezes a matriz, ela é biocompatível, então eles podem ser utilizados para transplante ou para liberação de drogas. Então, poderia fazer por exemplo, se fosse para sistema nervoso central, poderia fazer um transplante desse scaffold e ele ir liberando o fármaco que seja interessante ali para aquela doença, e depois ele vai ser reabsorvido, então não tem necessidade de retirá-lo, né. O próprio cultivo de células, né, a partir de células tronco, pode ser realizado até fazer um corpo embrionário aqui, e esse corpo embrionário pode virar uma forma tridimensional, né, para estudo dessas células também, ou dessa doença. Então, seria uma modelagem de doença a partir das próprias células, fazendo aqueles, por exemplo, os minicérebros, né, os mini-brains, são aqueles esferoides, e depois transformar
um mini cérebro mesmo que pode ser, e com ele pode ser estudado várias doenças, podem ser estudados fármacos, né, a partir das células-tronco. Ou então existe uma outra técnica que é um material que tem base animal, né, então, na verdade, o que eles fazem é cortar pedaços mais grossinhos, assim, por exemplo, de um cérebro, de um animal, aqui teria um cérebro, sei lá, de um camundongo ou de rato, né, que contém as células nativas. Aí eles fazem uma descelularização, esse é o termo estranho, né, mas eles retiram as células por tripsinização ou por algum processo enzimático, né, e sobra só como se fosse o esqueleto matricial daquele tecido, né. Isso eu já vi também trabalhos com pulmões, assim, fazendo um experimento com pulmão, tirando as células do pulmão e depois deixando só o arcabouço para ser colonizado depois por novas células, né, semeado. Então, é isso que eles fazem, eles retiram, descelularizam, para tirar as células dos animais, e aí aquele molde, né, naquele molde eles fazem, então, semeiam com células humanas, e aí eles conseguem ter o estudo, né, das células nesse arcabouço, seria como se fosse um molde, né, para poder estudar determinada doença, aqui no caso, por exemplo, se você estivesse falando de doença do sistema nervoso central, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, né, aí a gente consegue ver aqui, nessa marcação, aqui também a marcação em azul dos núcleos, né, como a Vi falou com o DAP, tá? Então, tudo isso é controlado via, cada etapa dessa é controlada com vários marcadores que a gente tem aí de células diferentes, tá? Bom, acho que o que mais se fala agora, o mais moderno, né, seria para estudar novos fármacos, né, o que poderia no futuro substituir o uso de animais nessa fase pré-clínica, seria os órgãos no chip, né? Então, é um chip, o que é essa tecnologia? É um chip tridimensional, multicanal, né, de cultura de células microfluídicas. Então, as células são cultivadas, né, nesse espacinho pequenininho aqui, e ele é todo feito, idealizado, para mimetizar o tecido, né, como se estivesse no corpo. Tá? Então, ele é pensado para ter todos os nutrientes, né, uma circulação de fluido como se fosse uma circulação sanguínea, né, então tudo isso é pensado para organizar esse órgão no chip. E aí, se a gente estivesse de novo aqui falando de sistema nervoso central, como é que isso ia acontecer? Então, primeira coisa que tem que se fazer é ver que tipo de células existem naquele tecido e que seriam interessantes, que seria interessante colocar no chip para que a gente consiga modelar aquele tecido, né? Então, aqui vocês vejam, a gente tem células do cérebro, a gente tem nutrientes, fatores de crescimento, matriz, fluxo sanguíneo, tudo isso precisa conter, né? Precisa estar contido naquele chip para a gente poder modelar o cérebro no chip. Então, o que se faz? A gente isola, né? O pessoal isola as células-tronco a partir de um ser humano, como a Vivi falou com a carne do boi, né? Então, a partir de qualquer célula, por exemplo, fibroblasto, célula sanguínea, células que saem na urina, do cabelo, tem vários tipos de fontes dessas células que já foram descritas na literatura, né? E o que é feito é uma reprogramação dessas células. Então, primeiro ocorre uma desdiferenciação, então a célula ela já está diferenciada em fibroblasto ou célula de cabelo, né? Qualquer célula. É feito um processo para ela retornar à fase de célula-tronco, né, e depois um processo para ela diferenciar na célula que a gente quer, né, então, a gente vai querer depois formar organóides cerebrais. Então, com todos esses nutrientes, as células, né, tudo isso retirado da pessoa, essas células iniciais são colocadas aqui nesse compartimento, né, esse compartimento, aqui estão as células em vermelhinho, né, esse compartimento, ele tem microcapilares, ele tem um local onde vai ser colocado um meio, como se fosse o meio de cultura que a Viviane falou, e existe um canal de perfusão. Então, o chip real, ele é dessa forma. Então, quando se coloca essas células dentro do chip, né, que as células iniciais são colocadas aqui dentro do chip, com todos esses fatores que foram colocados juntos, né, o organoide começa a se desenvolver aqui dentro. Né? E aí ele forma, então, um mini cérebro dentro desse chip, tá? Esse aqui é um exemplo de como isso pode ser feito. E isso pode ser feito, gente, com várias células para formar vários tecidos, né? Isso que eu quero mostrar para vocês.
Então, o corpo humano em um chip, né, a ideia dessa tecnologia é justamente ter efeitos reais de substâncias, né, que, na verdade, esses efeitos eles são resultado de interação tecidual. Então, quem já teve aula de farmacologia sabe que quando a gente toma um medicamento, a gente vai ter o efeito terapêutico, que a gente espera com aquele medicamento, mas com certeza a gente vai ter efeito adverso, vai ter algum efeito que a gente não está esperando, né? Por quê? Aquele medicamento, ele age em determinados receptores que podem estar espalhados no corpo todo, né? Então, a gente espera que tenha efeito colateral, mas esse efeito, ele pode ser maior ou menor, dependendo da dose, dependendo da sensibilidade da pessoa àquele medicamento, né? Então, isso varia muito e é muito individual. Então, para ter uma ideia desses efeitos reais das substâncias, né, hoje em dia é crucial que a gente tenha um modelo mais fiel à resposta biológica humana. Ou seja, é muito importante que a gente tenha esse efeito do medicamento no corpo humano, e não no corpo do camundongo, e não no corpo do cão, a não ser que o cão seja o objetivo terapêutico, né, o objetivo seja a terapia do cão, né, mas em termos de pesquisa, a gente, quanto mais tecnologia a gente tiver, né, que seja direcionado para o que acontece na biologia humana, seria o mais ideal, né. Então, para desenvolver essa teoria do corpo humano no chip, a comunicação entre os órgãos deve ocorrer como no corpo vivo, né? E isso é que é o grande desafio dessa tecnologia, né? Então, fatores e hormônios, eles devem ser solúveis no fluido que vai banhar esse tecido, que vai fazer a comunicação entre os tecidos, né? E deve permitir o tráfego de células entre os compartimentos, por exemplo, eritrócitos, né, células de defesa, né, isso tudo tem que estar pensado e tem que estar calculado para fazer um modelo como esse, tá? Aqui vou mostrar para vocês exemplos práticos, né, de como essa tecnologia funciona, porque parece que é uma coisa assim muito, né, muito futurista. Será que isso está sendo usado mesmo? Já tem vários trabalhos mostrando a utilização prática disso. Então, aqui é um modelo microfluídico do trato reprodutivo feminino, e eles conseguiram reproduzir o ciclo menstrual de 28 dias, com efeitos em outros tecidos. Então, eles reproduziram aqui cada uma dessas células aqui dessa placa, né? Aqui não dá para ver muito bem, mas eles fizeram uma conexão de fluidos e eles reproduziram nessas células, tecido de útero, ovário, de trompas, né? Enfim, de vários tecidos do trato reprodutivo feminino, e conseguiram reproduzir o ciclo menstrual com efeitos em outros tecidos periféricos, né? Então, isso foi publicado aqui em 2019, na Nature, então já mostra como essa engenharia aqui, né, esse chip, mas, na verdade, seria não só um órgão, né, mas esse conjunto de órgãos aqui, poderia ser útil, por exemplo, para descoberta de fármacos, de novos anticoncepcionais, né, enfim, com menores efeitos colaterais, né, aumentar a tecnologia disso. Um outro exemplo é um modelo de diabetes tipo 2, né? Então, eles conseguiram, vejam só, criar um ambiente onde existisse uma conexão entre ilhotas pancreáticas humanas e esferoides hepáticos. Então, eles conseguem fazer a liberação de glicose, fazer a liberação de insulina, e eles vão controlando essa liberação e vão modelando um estado de diabetes tipo 2, por exemplo, dentro desse chip, né? E assim conseguir estudar fármacos que possam controlar ou, enfim, ajudar nesse modelo, tá? Então, a ideia no futuro é justamente que exista uma conexão entre diferentes tecidos, de forma que a gente consiga, por exemplo, ao administrar um fármaco por via oral, né, vai ser absorvido aqui no intestino, né, então que tem todo um estudo para absorção nesse modelo. Ele vai passar para o fígado, então vai ter uma forma de metabolização feita pelas células hepáticas. Daqui ele vai ser distribuído para o organismo, já pode ser passar para o que seria o rim, né? E aqui seria feito o transporte e o clearance, que é a eliminação, né, de substâncias.
Se for um fármaco ministrado por via oral, poderia ser absorvido aqui no pulmão, e aí vai para a circulação, né? Enfim, tudo isso, a ideia é que seja que mimetize o corpo humano no chip, né? E aí eu queria mostrar um vídeo para vocês, que é justamente de uma empresa, né, que está pensando, né, se não estou fazendo propaganda da empresa de forma alguma, né, mas foi um vídeo interessante que eu achei para a gente entender como é que isso acontece, como é que isso aconteceria de verdade nesse corpo humano no chip, tá? Eu vou passar aqui, esse vídeo é rapidinho, tá, gente? O vídeo está em inglês, eu vou tirar o som, para eu poder falar e falando para vocês. Ele é bem rapidinho, leva 2 minutinhos. Bom, então esse chip seria montado numa lâmina, né, de 26 aí por 76 milímetros. Então é como se o corpo humano inteiro estivesse nessa lâmina e os órgãos seriam miniaturizados. Então, como é que seria isso? Nessa lâmina, né, imagina que tem todo o corpo humano idealizado. Então, esse chip, ele tem 4 compartimentos, né, uma parte de um adaptador, uma parte de nutrição, uma parte dos órgãos, né, e uma parte de coleta de informações. Então, cada um desses pedacinhos aqui seriam órgãos diferentes, né, e aqui a gente vê a localização da circulação. Então, aqui está o intestino, tem o fígado, aqui o que que a pessoa se alimenta, né, vai para o intestino e é absorvido. Então, aqui a circulação venosa, aqui a circulação arterial, tem pâncreas, o que não é utilizado, ele é eliminado, né, aí está mostrando aqui o rim, né, que tem, então, ter feito toda a depuração e eliminação de substâncias, ok? O que mais pode ser colocado junto? Pode ser colocado pulmão, osso, tecido adiposo, ovários e testículos, até o cérebro, né, células cerebrais, tudo isso nesse chip. Então, aqui tem a pele com pelos, inclusive, né, então, se a gente quisesse fazer uma administração de algum medicamento aqui intravenoso, iria para a circulação e já teria todo o efeito. Essa célula de baixo, ela captaria os efeitos que estão acontecendo nesses diferentes tecidos, né, aqui na pele, então, ele vai virar, poderia ser feita uma aplicação tópica, né, por exemplo, né, se a gente quer estudar alguma proteção na pele, pode ser feito aqui, já pode ser feito vista absorção. Por inalação ou por via oral também pode ser testado algum medicamento nesse sentido, né, e isso a gente pode pegar de uma pessoa e por robótica, né, por técnicas de robótica, isso pode ser multiplicado. Então, a gente pode fazer o teste de fármacos em várias pessoas, ou mesmo que seriam várias pessoas ao mesmo tempo, né. E a grande vantagem que eles falam disso, agora eu vou voltar aqui para a apresentação, é justamente diminuir o uso de animais, então, no futuro com esse tipo de tecnologia, né. Bom, então, essa bioengenharia de tecidos são sistemas que são desenhados para estudar a interação complexa de um tecido ou entre órgãos, são sistemas de modelos humanos que são desejáveis para analisar efeitos complexos de novos fármacos, né, e é um modelo de teste de substâncias que poderá eliminar o teste em animais no futuro, tá? Então, hoje em dia, vocês viram que tem alguns já sendo utilizados, mas a gente tem muito ainda a ser feito no futuro com essa tecnologia, bem? Bom, é isso, acho que até passei um pouquinho do meu tempo, né, Davi? Mas quero agradecer de novo o convite e vamos ver se dá tempo de fazer perguntas, né? Deixa eu voltar para cá. Gente, infelizmente, eu acho que não teremos tempo de fazer perguntas, mas como tivemos muitas perguntas, o pessoal está falando da gente fazer, de repente, depois perguntas e respostas, e a gente coloca junto com o vídeo, que vai ficar online aqui no canal depois. Então, fica aqui o convite. Muito obrigado pela participação. A gente já anotou todas as perguntas, tivemos várias. Realmente é um tema muito interessante, o pessoal no chat estava elogiando muito, elogiando cada apresentação, mas também o tema como um todo. É muito legal a gente ver isso, né? Uma coisa que parece muito futurística, mas
nós somos as pessoas que vamos fazer isso, então é muito bom estar em contato. Muito obrigado pela participação, de verdade. Gente, continuem aqui conosco, a gente vai ter agora uma palestra da Raizen, então não percam.